Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cordados terrestres. Mas quem são eles? São os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Só que na aula de hoje nós vamos parar nos anfíbios. Tá? Nas próximas aulas nós iremos ver os outros grupos. Ok? Então vamos lá ver quem são esses e quais são as características desses organismos. Os cordados terrestres, pessoal, são chamados de tetrápodes, porque são aqueles que vão ter os 4 membros locomotores. Nós, seres humanos, por exemplo, somos tetrápodes, né? Temos 2 braços e 2 pernas. Então, quem tem esses 4 membros locomotores é chamado de tetrápode. Por isso, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são tetrápodes. Outra característica dos tetrápodes é a presença do crânio e da coluna vertebral segmentada. O crânio e a coluna vertebral vão proteger aí o sistema nervoso dos tetrápodes. Todos eles vão ter mandíbula, então a presença da mandíbula aí para a abertura e fechamento da boca. Na extremidade dos membros locomotores se encontram dedos articulados. Esses dedos articulados vão servir para uma melhor locomoção no ambiente terrestre. São conhecidas atualmente em torno de 20 mil espécies. Pode ter mais, professora? Pode ter muito mais espécies que a gente ainda não conhece. E os tetrápodes surgiram há mais ou menos 350 milhões de anos atrás. Como é que aconteceu essa conquista do ambiente terrestre? Antes dos tetrápodes, os animais eram aquáticos. Só que esses animais aquáticos foram sofrendo transformações por meio de mutações genéticas ao longo do tempo e novas características foram surgindo que propiciaram que esses animais saíssem do ambiente aquático para colonizar o ambiente terrestre. Isso não se deu de uma hora para outra, demorou milhões de anos até que essas características se solidificassem e fizesse com que esses organismos abandonassem de vez o ambiente aquático. Esse peixinho aqui chama-se selacanto. Selacanto é chamado de fóssil vivo, porque ele viu aí muita coisa acontecendo ao longo da evolução do nosso planeta. E esse peixe já mostrou modificações que ocorreram, que pode ter, sim, dado origem aos tetrápodes. Que características são essas? Tá vendo essas nadadeiras aqui? Parecem perninhas bem pequenas. A gente chama de nadadeiras lobadas. O surgimento dessas nadadeiras lobadas possibilitou que esse peixe visitasse o ambiente terrestre rapidamente de vez em quando. Então, ele consegue se movimentar rastejando com o auxílio dessas nadadeiras lobadas pelo ambiente terrestre. Mas é lógico que ele não consegue sobreviver na Terra porque ele tem respiração branquial. Mas outra coisa que ele tem de interessante é uma estrutura semelhante a um pulmão. Então, ele é um peixe pulmonado. Nós temos vários exemplos. O pirarucu, o bodó são exemplos de peixes pulmonados. A piramboia é um peixe pulmonado. Então, esses peixes eles conseguem pegar o oxigênio da atmosfera, respirar o oxigênio da atmosfera, mas eles ainda necessitam estar na água porque a respiração principal deles é a respiração branquial. Mas eles conseguem, a piramboia, por exemplo, consegue rastejar na terra durante um certo tempo à procura ali de outras fontes de alimento. Então, todo esse comportamento, a mudança de comportamento, a mudança estrutural no corpo desses organismos aquáticos fez com que surgissem os tetrápodes através dessas modificações. Então, os descendentes dos peixes pulmonados, que tinham nadadeiras lobadas, deram início aí a essa modificação contínua, através de mutações genéticas para que surgissem aí os primeiros tetrápodes. E aqui nós temos listados algumas características importantes para que os animais deixassem o ambiente aquático e viessem colonizar o ambiente terrestre. A estrutura semelhante ao pulmão, que eu já falei para vocês, que possibilitou o animal respirar o oxigênio da atmosfera.
Surgimento dos membros locomotores, né, que se deu início com as nadadeiras lobadas e isso foi se modificando mais e mais. Eles tiveram que desenvolver novas estratégias de reprodução e obtenção de alimento, né, porque o ambiente terrestre é totalmente diferente do ambiente aquático. Até para se locomover no ambiente terrestre foi mais difícil no início, até essas adaptações surgirem de vez. Uma melhor percepção do ambiente, né, porque dentro da água a gente, por exemplo, enxerga de uma forma e quando está no ambiente terrestre enxerga de outra forma. Então, essa percepção tiveram que desenvolver, né, mais órgãos dos sentidos, né, diferenciados para poderem perceber melhor o ambiente. E a regulação do balanço hídrico, né, a produção de urina. No ambiente aquático, o animal que vive ali não vai desidratar, né? Ele já está no ambiente aquático, então eles produzem urina em abundância, com bastante água. Já no ambiente terrestre, a coisa muda de figura, porque se o animal perder muita água através da urina, ele pode desidratar e morrer, né? Então, essa regulação aí da água através da urina teve que se diferenciar também para que o animal não morresse desidratado no ambiente terrestre. Agora sim, vamos para a Biologia e Evolução dos Anfíbios. Anfíbios, essa palavra aqui fala muito sobre esse grupo. Anfi significa duplo e bio significa vida. Uai, vida dupla? Isso mesmo, vida dupla. Por quê? Porque as larvas dos anfíbios são aquáticas e os adultos são terrestres. Então, ele vai alternar, né? Uma hora, quando ele é jovem, ele está lá no ambiente aquático e quando adulto, ele vai para o ambiente terrestre. Então, por isso, vida dupla, né? No ambiente aquático e no terrestre. Apesar dos anfíbios, né, serem terrestres, eles ainda dependem da água para a reprodução, porque os seus ovos não possuem casca. Então, eles não podem colocar os ovos na terra, senão os ovos vão ressecar. Então, eles precisam colocar os ovos na água ou num local com bastante umidade. Eles possuem glândulas produtoras de muco e veneno sobre a pele. As glândulas produtoras de muco vão garantir que a pele permaneça úmida. Por quê? Porque ele faz respiração cutânea, ou seja, ele respira pela pele, os adultos, né? Então, para o oxigênio se difundir pela pele, que é bem fininha e com muitos vasos sanguíneos logo abaixo, para esse oxigênio entrar, eu preciso que essa pele esteja úmida. Então, por isso, os anfíbios eles têm essa característica. Quem já pegou num sapo, numa rã, sabe que a pele é gosmenta, é fria, é úmida, é molhada, né, para facilitar a entrada do oxigênio pela pele. Mas eles também possuem pulmões, então eles vão ter esses dois tipos de respiração. Isso quando eu falo de adultos, tá? A respiração nos adultos ela vai ser pulmonar e cutânea. Já nos girinos, que são as larvas, né, dos sapos, as larvas dos anfíbios elas são aquáticas, então a respiração é diferente, a respiração é branquial. As glândulas produtoras de veneno. Desculpa, gente. As glândulas produtoras de veneno. Né? Quase todos os anfíbios vão ter essas glândulas, mas eles não conseguem injetar esse veneno na gente ou espirrar esse veneno no nosso olho, como a gente sempre ouve por aí. Tá? Isso é uma estratégia de defesa. O principal predador dos anfíbios são as cobras. Então, a cobra, quando vai morder o anfíbio, ela acaba pressionando essas glândulas e liberando o veneno no interior da sua boca. E aí ela solta, né? Quase sempre ela solta o anfíbio e aí ele se livra. Mas às vezes ela engole mesmo assim, né? Mas ela vai ter alguns problemas, né, quando ela ingere, entra em contato com esse veneno. Então é uma estratégia de defesa, tá bom? Todos os anfíbios são carnívoros, né? A maioria deles vai se alimentar principalmente de insetos
Então, ó, eles são nossos amigos, eles nos ajudam a controlar pragas domésticas. Um sapo, se a gente tiver um sapo em casa, ele vai comer as baratas, vai comer as moscas, que a gente quer bem longe da gente, né? Eles não transmitem nenhum tipo de doença aos seres humanos e, de quebra, nos ajudam a controlar pragas domésticas. Então, nada de jogar sal nos bichinhos, isso é completamente errado, porque eles sofrem demais, porque o sal desidrata a pele e ele deixa de fazer a respiração cutânea, então ele pode morrer asfixiado. Então, nada de jogar sal no sapo. Eles são organismos super sensíveis a mudanças ambientais, então eles são utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental. Se tiver algum problema no ambiente, principalmente de poluição, eles serão os primeiros a sofrerem as consequências. Ou eles vão morrer, ou vão aparecer com mutações genéticas. Então, eles são utilizados como bioindicadores. Grupos de anfíbios. Os anfíbios eles são classificados em 3 grupos. Grupo dos ápodes, grupo dos urodelos e grupo dos anuros. Vamos ver quem são os representantes de cada grupo e as suas características. Vamos lá. Começando pelos ápodes. Ápodes significa sem pés, sem pernas, né? Que são as popularmente chamadas de cecílias ou cobras cegas, né? Só que não são cobras, tá, pessoal? Porque cobra é réptil e aqui a gente está falando de anfíbio. Então, as cecílias, elas são diferentes das cobras, por quê? Porque elas fazem respiração cutânea, porque têm a pele úmida, não possuem escamas, né? Então, essas são as diferenças entre as cecílias, as cobras cegas e as cobras verdadeiras. Elas também têm os olhos atrofiados. Por quê? Porque elas vivem enterradas no solo. Então, os olhos acabaram atrofiando porque elas não utilizam muito esse órgão, né? E andam rastejando, cavando túneis lá no subsolo. Então, ó, tá aqui do lado as características das cecílias ou cobras cegas. Não possuem membros, os olhos são atrofiados. Na reprodução, eles são dioicos, ou seja, eu vou ter sexos separados, o macho e a fêmea. A fecundação nesse grupo é interna, diferente dos outros 2 grupos que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, fecundação interna ocorre dentro do corpo da fêmea. E dependendo da espécie, elas podem ser ovíparas, colocar ovos no ambiente, e as fêmeas tomam conta desses ovos até eles eclodirem, depois que os filhotes nascem, é cada um por si. E eu vou ter espécies vivíparas, em que os filhotes vão se desenvolver no interior do corpo das fêmeas e a fêmea vai ter que parir esse filhote, ok? Grupo dos urodelos. Os grupos dos urodelos são as salamandras e os tritões. As salamandras, elas parecem lagartos, né? Mas, mais uma vez, a diferença, né, entre anfíbios e répteis. A pele dos anfíbios é fina, não tem escamas, é úmida e bem vascularizada. Tem muitos vasos sanguíneos para facilitar a respiração cutânea, né? A semelhança fica só mesmo na aparência, né? O corpo alongado, as 4 pernas curtas e a cauda longa. As salamandras, elas vão acasalar no ambiente terrestre, mas elas põem os seus ovos na água, tá? E as larvas serão, obviamente, aquáticas com respiração branquial e vão ter que passar por metamorfose para se transformarem em adultos. No caso dos tritões, os tritões eles são aquáticos até na vida adulta, então eles não saem da água, eles vão permanecer na água por toda a sua vida. E o último grupo, o grupo dos anuros, que são sapos, rãs e pererecas. Qual a diferença entre eles? Aqui nessa primeira imagem, nós vemos sapos. O sapo ele é completamente terrestre, ele só vai procurar água na hora da reprodução mesmo. Eles possuem a pele enrugada, cheia de verrugas, como a gente está vendo aqui na imagem. E os dedos são livres, não tem nenhuma estrutura nas mãos apropriada nem para escalar, nem para natação. E na região do pescoço, eles vão ter um par de glândulas, né, que chama-se glândulas paratóides, que são as glândulas de veneno.
As rãs, né, que a gente vê aqui, vai ter a pele lisinha e membranas entre os dedos. E essas membranas são utilizadas para natação, é que nem um pé de pato. Então, a rã, ela é uma nadadora excelente, né, por conta dessa característica das membranas interdigitais. E aqui nós temos a perereca. A perereca, ela é arborícola, então ela precisa escalar as árvores. Por isso, ela tem ventosas na ponta dos dedos, para que ela consiga escalar. Então, se você quiser diferenciar, olhe as mãozinhas, né, as patinhas desses anuros, para você conseguir diferenciar se é um sapo, se é uma rã, ou se é uma perereca. As pererecas, elas têm glândulas de veneno por toda a extensão da sua pele, né? Então, quando você vê um bichinho assim bem coloridão, preto e vermelho, preto e azul, preto e amarelo, com certeza é um animal, né? Na maioria das vezes, não com certeza, porque eu vou ter alguns animais que imitam animais venenosos, né? Principalmente com a coloração. Mas, na maioria das vezes, né, o animal que é bem coloridão, ele é venenoso. Então, você deve, né, respeitar uma certa distância desse animal para não correr o risco de se intoxicar. Então, as características dos anuros, ó, eles não possuem cauda, se locomovem aos saltos, ó, as pernas traseiras são bem desenvolvidas e musculosas justamente para eles saltarem. Na reprodução, são dioicos, todos são ovíparos, com fecundação externa, e os machos, eles cantam para atrair as fêmeas, né? Que a gente chama de coachar dos sapos. Isso chama-se vocalização. Eles vocalizam para atrair as fêmeas para o acasalamento. Aqui nessa imagem, né, nós vemos o ciclo de vida de um sapo, né, o ciclo de vida reprodutivo. Aqui eu tenho o sapo adulto. Então, esse sapo, se ele for macho, ele vai coachar, vai vocalizar para atrair a fêmea. A fêmea será atraída quando ela chega, se ela gostar dele, obviamente, ela vai permitir que o macho suba nas suas costas e abrace ela por trás. Esse abraço, né, do macho na fêmea, a gente chama de amplexo. Por que ele está fazendo isso? Primeiro de tudo, o sapo macho ele não possui pênis, então eu tenho uma estratégia reprodutiva aqui diferente. Eu não vou ter fecundação interna, eu vou ter fecundação externa. Então, o que ele está fazendo aqui nesse amplexo? Ele está pressionando a barriga da fêmea, ele aperta, né, daquele abraço bem apertado, para que ela solte os seus óvulos na água. Quando ela faz isso, geralmente eles vão construir um ninho antes, né, um ninho de espuma que eles mesmos produzem. Ela coloca esses ovos dentro desse ninho e ele vai depois e joga esses seus espermatozoides em cima desses ovos, lá no ambiente. Então, por isso a fecundação é externa. Depois que acontece a fecundação, a fertilização, dentro do ovo, né, vai se desenvolver o girino. O girino, quando ele está prontinho, ele nasce, ele eclode, ele sai do ovo e ele é uma larva aquática. Ele vai ter respiração branquial e vai começar a passar por uma metamorfose. O primeiro passo da metamorfose dos girinos é o surgimento das patas traseiras. Segundo passo é o desenvolvimento das patas dianteiras. E, por último, a cauda vai regredir e a respiração vai passar de branquial para pulmonar e cutânea. E aí nós vamos ter um adulto novamente para iniciar esse ciclo. Certo, pessoal?